A Kiva dá-vos as boas-vindas a todos os participantes desta sessão. Informo desde já que a sessão está a ser gravada. No final da apresentação, teremos um momento dedicado a perguntas e respostas e todas as questões colocadas no P&R serão registadas e respondidas na medida do tempo disponível. Antes de avançarmos, gostaria-vos de lançar-vos um desafio e convidar-vos a escrever no chat de onde nos estão a assistir, de que área vêm, quem são, que empresa. Gostaríamos de vos conhecer. É muito importante que nos possam indicar quais são os vários temas que gostariam de ver abordados nas próximas sessões. Sim, porque é com grande satisfação que damos início à primeira de muitas sessões dedicadas a uma temática de elevada relevância, que são os dispositivos médicos. Os dispositivos médicos constituem, como vocês sabem, uma categoria heterogénea de produtos, tais como equipamentos ativos, implantes, instrumentos reutilizáveis, substâncias e materiais, softwares, entre outros. É efetivamente um mundo. Todos eles destinam-se à utilização em seres humanos e, por isso, a segurança e o desempenho são de importância vital. Para serem colocados no mercado e comercializados na União Europeia, os dispositivos médicos devem cumprir a legislação europeia. Reconhecendo a importância deste setor, a Kiva desenvolveu em Portugal um conjunto de soluções que reforçam a sua capacidade de resposta no mercado dos dispositivos médicos. No mercado local, para os portugueses, investimos na criação de infraestruturas especializadas, escritórios local, reforçamos as nossas equipas, criamos uma equipa própria a nível comercial, para estar próximo do cliente, e uma equipe técnica para poder falar com os clientes sobre todas estas matérias. E em conjunto com a Kiva Itália, entidade detentora da acreditação e organismo notificado. Atualmente, disponibilizamos soluções que vão desde avaliação, auditorias e revisões de dossiês técnicos, MDR, MDD, e também a nível da certificação de sistemas de gestão ISO 13485. Aqui fora um pouco de nós, contamos ainda com a experiência e expertise de mais 3 organismos notificados no grupo Kiva, contando com a Kiva Itália, reforçando a robustez e a credibilidade dos nossos serviços. Permitam-me partilhar brevemente a nossa história. A Kiva foi fundada em 1948 por uma empresa holandesa do setor da água. O objetivo era garantir a segurança do abastecimento através da avaliação de materiais em contacto com a água. Hoje a Kiva é uma organização global que vai, como é evidente, muito mais além desta origem e integrou em 2021 a família de empresa SHV, como vocês podem ver no slide. A SHV conta com mais de 56 mil colaboradores em todo o mundo. Unidos, claro, todos somos unidos por um propósito e valor comum, e podemos ver que esta família integra desde a SHV Energy, a Macro, Nutreco, entre outras, incluindo a Kiva, que vai trazer para esta família as áreas da inspeção, da certificação e dos ensaios. O nosso foco, sem dúvida, e porque hoje estamos a falar de medical device, é criar confiança. Contamos, em termos de Kiva, com 12 mil profissionais, 35 países,
E, como é evidente, oferecemos variadíssimas soluções a nível global. Em Portugal, estamos há mais de 30 anos, com 7 escritórios e uma equipe com mais de 350 especialistas, onde se integram os especialistas dos dispositivos médicos, como é evidente. O meu nome é Anabela Pontes, sou responsável pelas áreas da sustentabilidade e dos sistemas de gestão, onde se incluem, como é evidente, a área dos dispositivos médicos, e conto com os meus colegas Assunção Mascarenhas e André Moreira, especialistas Medical Device Kiva. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir ambos e começamos agora pela minha colega Assunção. Assunção, dou-te a palavra. Muito bem, vou então aqui. O meu nome é Assunção Mascarenhas. Bom dia a todos. Agradecemos a vossa presença e iremos tentar, durante uma hora, pretendemos dar-vos algumas notas e fazermos um roadmap do caminho a percorrer para a certificação dos dispositivos médicos de acordo com a 13.485 e o Regulamento 2017-745. Vamos começar por temos aqui uma fotografia, onde temos várias imagens dos dispositivos médicos, portanto, o regulamento trata disto mesmo. A Anabela já referenciou e deu aqui alguns exemplos, e vamos então iniciar com algumas partes informativas e mais técnicas, percorrendo um bocadinho um roadmap com aquilo que nós achamos os pontos essenciais e importantes de se passar num webinar, onde teremos aqui provavelmente no público pessoas mais entendidas, menos entendidas, pessoas que estão de alguma forma startups, pessoas relacionadas na parte do regulator, quality e outras que estarão a iniciar, e portanto vamos aqui passar uma mensagem essencialmente positiva e desmistificar algumas situações que possam por vezes para ser complicadas. Vou dar aqui o slide. Está a funcionar. Muito bem, iniciaria aqui com o artigo 2, portanto, isto é um texto, este texto foi tirado literalmente do MDR, e eu passaria a ler porque damos aqui nota daquilo que será a definição do dispositivo médico, portanto, que é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, um software, um implante, um reagente, material ou outro artigo, destinado pelo fabricante a ser utilizado isolado ou conjuntamente em seres humanos, para um ou mais dos seguintes fins médicos específicos: para diagnóstico, prevenção, monitorização, a previsão, prognóstico, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, monitorização, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo ou estado fisiológico ou patológico; fornecimento de informações por meio de exame in vitro de amostras provenientes do corpo humano, incluindo dádivas de órgãos, sangue e tecidos, e cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios. Temos aqui a restante definição. São igualmente considerados dispositivos médicos os seguintes produtos: os dispositivos de controle ou suporte da concepção, os produtos especificamente destinados à limpeza, desinfecção ou esterilização dos dispositivos, a que se refere o artigo 1º, número 4, e daqueles a que se refere o primeiro parágrafo do presente ponto. Quem está habituado com o regulamento consegue identificar logo o artigo 2, portanto, é nas primeiras páginas deste regulamento, e, portanto, consegue aqui, de alguma forma, já ter uma noção daquilo que é a definição de dispositivo médico. Depois, temos aqui também, neste slide, a diferença daquilo que é dispositivo médico versus medicamento versus outros produtos. O Regulamento 2017-745, o MDR, portanto, trata exclusivamente de dispositivos médicos,
Temos depois um anexo particular, que é o 17, que são grupos sem finalidade médica, mas está dentro deste âmbito. Os medicamentos saem fora deste regulamento, terão com certeza outros regulamentos e outra legislação. E depois temos outros produtos, temos ali imagens, por exemplo, os que se inserem na área dos cosméticos, que têm também diretivas e decretos relacionados com a área do cosmético. Portanto, só para fazer aqui a distinção, o MDR, de facto, trata de dispositivos médicos e, portanto, é o âmbito deste webinar. Portanto, passando aqui também um bocadinho agora no slide da frente, o que é o MDR? Portanto, então, entretanto, avança. O MDR é um Regulamento de Dispositivos Médicos Europeu, portanto, o 2017-745 trata de dispositivos médicos, o 746 são os dispositivos IVDs. Substitui a Diretiva dos Dispositivos Médicos, portanto, o MDD é a antiga Diretiva 93/42 e a Diretiva dos Dispositivos Médicos Implantáveis Ativos, enquanto que o IVDR substituirá a Diretiva do Diagnóstico In Vitro. Portanto, saíram em 2017, tiveram uma prorrogação, se bem se lembram, na época do Covid, houve uma prorrogação dos prazos porque não haveria capacidade, quer por parte dos organismos, quer por parte dos próprios fabricantes, de aplicarem este regulamento nas datas inicialmente previstas e, portanto, houve uma prorrogação do prazo e ainda hoje estamos a usufruir deste prolongamento que vai até 2028 e 2029 em alguns casos. Ambos os regulamentos trazem uma série de melhorias importantes para a avaliação da conformidade de dispositivos médicos com a intenção de melhorar a qualidade, segurança e confiabilidade dos nossos dispositivos médicos colocados no mercado europeu, reforçar a transparência das informações relacionadas aos dispositivos médicos para consumidores e profissionais, aumenta a vigilância e a fiscalização do mercado dos dispositivos em uso. A extensão em que essas alterações afetarão a sua operação dependerá do tipo de dispositivo fabricado e da função que exerce, ou seja, que você exerce, portanto, ou seja, a figura de o fabricante, importador, o distribuidor e o representante autorizado. No entanto, prevê-se que, na maioria dos casos, mudanças significativas devam ser feitas no processo de conformidade e na documentação técnica e implementadas com sucesso na operação antes que a conformidade com os regulamentos possa ser alcançada. Temos aqui algumas entradas no MDR, que na antiga diretiva, portanto, o MDD, não existiam e que criou alguns constrangimentos e stresses com a entrada em vigor. Temos depois também a norma, que damos aqui algum destaque, a 13.485, portanto, que passarei a dar aqui nota. É uma norma que uma norma internacional, para sistemas de gestão da qualidade, aplicável a organizações que projetam, fabricam, distribuem ou prestam serviços relacionados a dispositivos médicos. O objetivo é garantir que estes dispositivos médicos atendem consistentemente aos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares ou regulatórios aplicáveis. Pontos-chave. Nós temos foco em conformidade regulamentar, a gestão de risco ao longo do ciclo de vida do dispositivo, o controle de processos, de documentos e os registros, que passam a ser essenciais, a rastreabilidade, as reclamações, o CAPA, que são as ações corretivas e ações preventivas, e a melhoria contínua. É uma base para as autorias 13.485 e para os requisitos regulamentares. A norma 13.485 demonstra que a organização possui um sistema robusto para entregar dispositivos médicos seguros, eficazes e conformes. Quando o QMS, o Sistema de Gestão da Qualidade, está, obviamente, aplicado. Temos então aqui o nosso roadmap para a marcação CE dos dispositivos médicos. Portanto, nós temos aqui identificados os tais 7 grupos ou 7 passos que nós vamos começar a tratar e a dar informação individualmente. Portanto, eu vou começar pelo primeiro. Classificar o dispositivo médico é essencial porque portanto, através das regras de classificação do dispositivo conseguimos-nos inteirar daquilo que será o nosso grupo da classe de risco por um lado e o tipo de dispositivo que estamos a tratar. E é essencial porque a classificação depende da finalidade prevista, da duração de utilização e da regra mais exigente aplicável, e aqui o fabricante passa a ter uma noção daquilo que será o seu dispositivo.
Temos aqui divididos em classes de risco, baixo risco, risco moderado, risco elevado e maior risco. O baixo risco é a classe 1, a classe 1S, 1R e 1M, estas siglas querem dizer 1S é produto, portanto, classe 1 estéril, 1R reprocessamento e 1M com função de medição. Portanto, estão classificados como baixo risco. Risco moderado, classe 2A, o risco elevado já numa classe 2B e depois classe 3 de maior risco. Só um parênteses, temos os EVDs, que é uma classe ABCD, que no regulamento 746 tem essa classificação, que não está no âmbito aqui deste webinar, mas deixo ficar esta nota. Depois temos aqui o dispositivo, o tipo de dispositivo e os grupos, que, que na diretiva o MDD não estava tão estruturado desta forma, que são os não invasivos, regras de 1 a 4, os invasivos, regras 5 a 8, os ativos, regras 9 a 13. Aqui temos a regra 11 particular, por exemplo, para os softwares, que é algo que hoje em dia cria aqui, por vezes, situações de como é que classificamos e onde é que está a nossa classe. E depois temos os produtos, dispositivos especiais, percorrendo as regras de 14 a 22. Isto é o anexo 8, portanto, quem percebe desta parte verifica que realmente consegue, através destas regras, vai estruturando o raciocínio para chegar à regra final e à respectiva classificação. Temos aqui dois exemplos, portanto, que estão aqui mencionados neste slide. A prótese da ENCA é uma classe 3, portanto, falamos de um dispositivo de risco elevado. Aqui, portanto, chegou-se à regra 8, portanto, em termos de classificação, percorrendo aquilo que era o anexo 8, conforme referi, e a justificação é porque é um dispositivo implantável de longa duração com elevado impacto no organismo. Temos depois aqui outro software, um software de apoio à decisão clínica para triagem da AVC, por exemplo, um software que faz uma análise de tomografia, ressonância magnética ou finaliza a suspeita da AVC para orientar intervenção urgente. É uma classe 2B, serra a regra 11, conforme tinha referido, e porque o software fornece informação usada para decisões de diagnóstico e terapêuticas. É uma decisão incorreta, pode causar deterioração. Uma decisão incorreta pode causar deterioração grave para o estado de saúde ou levar à intervenção cirúrgica. Enquadra-se por isso na classe 2B, porque passa a estar a ajudar na tomada de decisão ou na decisão do diagnóstico ou terapêutico e, portanto, é uma classe 2B. Passamos ao ponto seguinte, que estamos no ponto 2, implementar um sistema de gestão de qualidade e análise de risco. Portanto, através da norma 13.485 e a norma de 14.971 da análise de risco, no slide seguinte, onde nós temos aqui a ligação entre estas normas e aquilo que é o sistema de gestão da qualidade. Por um lado, a 13.485, como já falamos no início, é uma norma que se aplica, sistema de gestão da qualidade, a dispositivos médicos, permite-nos ter processos, responsabilidades e registros controlados, controle de fornecedores, produção, alterações e documentos também controlados, auditorias e melhorias contínuas, auditorias internas e as auditorias externas depois de terceira parte, que são conduzidas pelos organismos certificadores. A gestão de risco ajuda muito a identificar aqui os perigos associados ao dispositivo. Podemos utilizar uma análise FMEA, portanto, a própria norma tem um flowchart onde define e o caminho daquilo que é a identificação dos riscos e a classificação, portanto, está bem orientada, facilmente, ou seja, consegue-se perceber aqui esta classificação e a ajuda na mitigação num plano de ação para os riscos. Avalia e controla os riscos ao longo do ciclo de vida do dispositivo e confirma que o benefício supera o risco residual. Existe sempre aqui a análise do benefício-risco, que é que depois traz o risco residual para o dispositivo e a conclusão final. A ligação ao MDR, onde é que isto entra? O sistema de gestão da qualidade deve ser proporcional à classe e ao tipo de dispositivo, sendo que nós temos na norma 13.485 pontos que podem ser excluídos. A única exclusão é o 7.3 e depois temos situações onde pode ser não aplicável mediante aquilo que o fabricante ou até o distribuidor identifica, fundamenta e, portanto, terá que ser identificado através do manual de qualidade aquilo que são os pontos não aplicáveis. Temos também, é uma base para demonstrar a conformidade e obter a marcação CE. Dar aqui uma nota importante, desmistificando um pouquinho,
antes de passarmos para a parte da documentação técnica, que é a certificação da 13.485, ou seja, as entidades podem ter um sistema de qualidade implementado, não tem que estar certificado. Várias vezes nos perguntam isto. O que é que se recomenda? Uma vez que a 13.485, com uma entidade certificadora externa, atesta que, de facto, o QMS, o Sistema de Gestão da Qualidade, cumpre com os requisitos da norma e, portanto, tem esta confirmação. Quer para clientes, quer para as outras entidades, é uma análise feita de uma forma isenta e por uma entidade externa e, portanto, atesta aqui a conformidade do sistema de gestão da qualidade e é importante. Se forem ao artigo 10, a ligação ao MDR fala mesmo naquilo que são algumas obrigatoriedades de alguns pontos que estão relacionados com a 13.485 e, portanto, é o caminho aqui a seguir. Passando então ao slide da apresentação da parte 3, a preparação da documentação técnica também é algo extremamente importante porque fazemos uma análise e passamos aqui para vários pontos, começando logo no anexo 2 e no anexo 3, onde temos o primeiro, portanto, a descrição e especificação do dispositivo, os rótulos e as instruções de uso, portanto, os famosos Instructions for Use, que acompanham o dispositivo médico, a concepção e o fabrico que tem a ver com o ponto, por exemplo, 7.3 da norma 13.485, requisitos gerais de segurança e desempenho, que são nada mais do que o anexo 1 do regulamento e, portanto, preencher fazer aquele exercício de cumprimento se é aplicável ou não. A análise do benefício-risco e gestão de risco que falamos no slide anterior com a norma 14.791, a verificação e a validação do produto, tanto o VV, também é extremamente importante, e está aqui no anexo 2. Depois temos a parte de, após colocação no mercado, existe aqui aquilo que é a vigilância e a pós-comercialização. Temos o plano de monitorização pós-comercialização, o relatório periódico de segurança, o PSUR, portanto, siglas em inglês, que são aplicáveis a determinados dispositivos de classe 2B, classe 2A, classe 2B, classe 3, portanto, de alto risco. O relatório de monitorização pós-comercialização, que é o Post-Market Clinical Follow-up. Eu uso mais as siglas em inglês porque, de facto, temos muita coisa em inglês e é mais fácil. E depois temos a declaração de conformidade, portanto, que é o anexo 4. Esta declaração é emitida pelo fabricante. Quando existe o organismo notificado, ela tem que ser aprovada pelo organismo notificado. Se for, por exemplo, uma classe 1, que falamos anteriormente num dos slides, é o que nós dizemos o self-assessment. O fabricante terá também que colocar esta declaração de conformidade disponível, cumprindo com aquilo que está previsto neste anexo, mas já não tem nem o acompanhamento do organismo notificado, nem também a verificação do próprio organismo notificado, que mais à frente o meu colega irá falar. Portanto, esta documentação deve estar clara, deve ser organizada e atualizada ao longo do ciclo de vida do dispositivo médico. Extremamente importante não esquecer que as alterações têm que estar refletidas nos dossiês, porque, caso contrário, numa auditoria externa de terceira parte, podem ter situações em que as coisas não estão contempladas e depois podem originar aqui situações de no compliance, ou seja, de não conformidades. Passava só ao ponto seguinte, portanto, o ponto da avaliação clínica, o ponto 4, e passava então a palavra ao meu colega André Moreira. Muito obrigado, Assunção. Antes de mais, muito bom dia a todos. O meu nome é André Moreira e eu trabalho também na indústria dos dispositivos médicos há mais de 10 anos, nomeadamente em áreas de qualidade e regulamentar. Portanto, tenho contactado com vários fabricantes, algumas consultoras e entidades certificadoras e neste momento, portanto, colaboro também com a Kiva enquanto auditor ISO 13485 e MDR e também na revisão de dossiês técnicos. Continuando um bocadinho o roadmap que temos vindo a explicar, portanto, a minha compete-me um bocadinho explicar a parte da avaliação clínica e as restantes etapas. A avaliação clínica é talvez a parte mais significativa do dossiê técnico, porque é onde o dispositivo médico ou onde o fabricante tem que demonstrar que o dispositivo médico é seguro e que cumpre com o desempenho clínico previsto. No final, a conclusão tem que ser que os benefícios superam os riscos quando são utilizados de acordo com a finalidade prevista.
Ora, em que consiste este processo? Este processo, de uma forma muito genérica, consiste na criação de um plano de avaliação clínica. Este é o ponto de partida de qualquer processo de avaliação clínica, onde o fabricante tem que definir a estratégia da avaliação clínica. E o que é que significa isto? Significa que o fabricante tem que saber como é que vai recolher, analisar e justificar a evidência clínica necessária para o seu dispositivo. Este plano deve também incluir um objetivo, a metodologia, quais os critérios de aceitação, quais os parâmetros de segurança e desempenho que vão ser atribuídos ao dispositivo, e ainda temos que definir quais são os requisitos essenciais do anexo 1 aos quais a avaliação clínica irá dar resposta e como iremos dar resposta a esses requisitos. E tudo com um único intuito, portanto, chegar a uma conclusão clínica. Uma vez definido o plano, segue-se então o processo de recolha de evidência clínica. E esta recolha de evidência clínica pode ter várias origens. Ora, uma das principais resume-se essencialmente à pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é talvez a mais recorrente, onde o fabricante analisa dados científicos publicados, artigos, estudos clínicos, guidelines, normas aplicáveis e outra informação clínica relevante. Também podemos considerar nesta fase qualquer tipo de informação proveniente de dados de dispositivos equivalentes e dispositivos semelhantes ou similares. No entanto, é de notar que a equivalência neste momento através do MDR é um pouco mais desafiante. Porquê? Porque não basta dizer que é equivalente, vocês têm que demonstrar a equivalência técnica, a equivalência clínica e também a equivalência biológica. E para além disso, vocês têm que ter acesso significativo à informação do dispositivo equivalente, o que nem sempre é fácil. Ora, por outro lado, a recolha de dados clínicos através de dispositivos similares é mais flexível e, portanto, mais fácil de atingir, e é algo que também nós aconselhamos a fazê-lo. Mas, para além disso, nós podemos também ter estudos clínicos, podemos recolher dados a partir de atividades de vigilância pós-mercado, ou dados a partir de reclamações, incidentes, feedback de utilizadores, ou até mesmo atividades através de acompanhamento clínico pós-comercialização, que em inglês significa Post-Market Clinical Follow-up. Quando nós tivermos todas estas atividades realizadas, segue-se então a parte final da avaliação clínica, que consiste no relatório de avaliação clínica, onde nós temos que discutir todos estes dados recolhidos, temos que fazer uma espécie de discussão sobre os dados favoráveis e desfavoráveis. Portanto, só dizer, portanto, quais os parâmetros ou quais os dados favoráveis ao vosso dispositivo não chega, porque os desfavoráveis também são dados importantes e que podem se refletir na vossa gestão de risco, nas vossas instruções de uso e até mesmo também dar alguns inputs para o vosso processo de vigilância pós-mercado. Ora, após esta discussão, portanto, e após toda a análise de dados que eu vos falei, portanto, nem sempre é possível dar resposta a todos os parâmetros que vocês se propõem no plano. E se tal acontecer, vocês têm uma outra ferramenta que é o Post-Market Clinical Follow-up, que em português é acompanhamento clínico pós-comercialização, onde vocês podem definir atividades no futuro para recolher mais dados clínicos que sustentam aquilo que estava em falta no último relatório de avaliação clínico. É uma metodologia nova comparativamente àquilo que existia na diretiva, mas que permite ao fabricante a contínua busca de dados clínicos que sustentem o seu dispositivo, porque a conclusão final de um relatório de avaliação clínica é que vocês devem demonstrar que o dispositivo é seguro e cumpre com o desempenho pretendido. Importa referir que este processo não é um processo isolado, portanto, vocês têm que manter sempre a avaliação clínica em constante atualização. Portanto, é sempre exigido de X em X tempo, dependendo da classe de risco do dispositivo, que este processo, o plano, o relatório, a revisão literária, assim como também o uso de outras fontes, sejam sempre atualizadas, sejam sempre revistas. E isto, às vezes, nem sempre é claro para os fabricantes. Está bem? Em resumo, o que é que eu quero dizer neste processo? Quero dizer que passa muito por planear, pesquisar, documentar e concluir.
alerto uma vez mais que este é um dos processos mais críticos do dossiê técnico e é onde habitualmente encontramos mais não conformidades, pelo que existe à vossa disposição uma série de guidelines, são chamados MDCGs, que vos fornecem orientações de como devem fazer este processo. Deixo ainda uma nota que tudo o que seja dispositivo médico de software, existe algumas especificações, inclusive existe também o MDCG 2021, que apoia os fabricantes nesse sentido, está bem? Porque, portanto, as especificações de software, há aqui alguns pontos, do ponto de vista da avaliação clínica, que devem ser tidos em conta de uma ou outra forma. Continuando então aqui a nossa busca pelo o roadmap. O que é que temos então a seguir? Iria pedir aqui às minhas colegas para fazer o. Exatamente. Vamos passar então a avançar, a falar sobre a parte da avaliação por organismo notificado. E dentro da parte da avaliação do organismo notificado, vamos falar então do momento em que o próprio fabricante já tem o seu sistema de gestão de qualidade preparado e a sua documentação técnica preparada. Ora, os organismos notificados, como é o caso da Kiva, são entidades independentes designadas para avaliar se o fabricante cumpre com os requisitos MDR com a emissão do certificado, com a emissão da certificação CE. Esta avaliação é obrigatória para todas as classes de dispositivos médicos, exceto para a classe 1 de dispositivos médicos, portanto a classe mais baixa, em que estes dispositivos são autodeclarativos. O que é que significa isto? Significa que vocês têm que cumprir na mesma com o regulamento, mas não necessitam de recorrer a um organismo notificado. Mas não esquecer de que têm que cumprir também com os requisitos locais de cada um dos países. Por exemplo, em Portugal, vocês têm que fazer o dossiê técnico e têm que se registrar esses produtos nas plataformas do Infarmed. Porquê? Porque a qualquer momento vocês podem ser inspecionados pelo Infarmed se vocês estão a cumprir com esse dossiê técnico ou não e com os regulamentos do MDR. Portanto, vocês não estão isentos de não cumprir com as responsabilidades do MDR para os produtos da classe 1. Para os restantes, o processo baseia-se essencialmente em 3 partes. Portanto, na primeira fase, vocês contactam o organismo notificado, pedem uma cotação. Se a cotação for aceita, segue então o momento em que vocês têm que submeter o vosso sistema de gestão de qualidade, alguns procedimentos, os procedimentos que vão apoiar o vosso dossiê técnico, mais a documentação técnica. Posto isto, portanto, a documentação técnica, podem recuar, por favor, para o slide anterior. Obrigado. A organização portanto, o organismo notificado depois avalia a revisão documental, portanto, a parte do dossiê técnico e também do sistema de gestão de qualidade. Vão fazer auditorias e aqui ressalvo que há auditorias ISO 13485 e MDR, está bem? Portanto, são coisas distintas, embora haja muitas empresas que façam em conjunto e há organismos notificados que o façam em conjunto, depende de cada situação. E após a avaliação do dossiê técnico, a avaliação do dossiê técnico ocorre em 3 etapas, portanto, vocês submetem, recebem o primeiro relatório dessa revisão, têm um pequeno espaço de tempo para responder, o organismo notificado volta a rever e, sucessivamente, até à última fase, que é a fase número 3. Ou que é a ronda número 3. Importa referir que a avaliação do organismo notificado assenta essencialmente em 3 possíveis pathways de conformidade, portanto, 3 possíveis caminhos, que estão espelhados nos anexos 9, 10 e 11 do regulamento. Sendo que o mais comum passa por ser o anexo 9 e talvez o mais simples para todas as entidades. Ora, passando as auditorias, passando a avaliação do organismo notificado, segue então a parte do momento em que é emitido o certificado e depois de estar emitido o certificado, vocês têm autorização para trabalhar ou para emitir a marcação CE e para colocar o produto no mercado, que é precisamente o ponto 6 deste roadmap. Ora, a marcação CE é o momento em que o fabricante tem autorização para colocar o produto no mercado. A marcação CE, na verdade, significa que o dispositivo cumpriu com os requisitos legais que são aplicáveis à União Europeia, nomeadamente com o cumprimento do MDR.
Antes de aplicar a marcação CE, é sempre importante que o organismo notificado garanta que todo o dossiê técnico está em conformidade, nomeadamente os de classe 1 que não têm o suporte do organismo notificado e, portanto, como são autodeclarativos, a responsabilidade de garantir este cumprimento faz parte deles, portanto, é inteiramente da responsabilidade dos fabricantes. Emitir uma declaração da União Europeia de conformidade, e esta declaração não é apenas um documento formal ou legalmente, não é apenas um documento formal, passa também por ser um documento em que o fabricante declara que o dispositivo cumpre com o MDR e que assume a responsabilidade por essa conformidade. Portanto, o que significa que se houver algum paciente que tenha algum dano com esse dispositivo, o fabricante assumirá as responsabilidades legais associadas a isso. Está bem? Este ponto é muito importante. Daí o regulamento prever que os fabricantes têm que ter um seguro de responsabilidade civil para estas situações. Por último, surge o momento em que têm que identificar, colocar o símbolo de marcação CE, tanto nas embalagens, nas instruções de utilização e alguns materiais de marketing. Para os organismos, para os dispositivos que necessitam de um organismo notificado, a marcação CE é acompanhada sempre por um dígito, peço desculpa, por um número de 4 dígitos, que corresponde ao código do organismo notificado. Esses códigos vocês podem consultar na plataforma Nando da Comissão Europeia. No caso dos dispositivos de classe 1, porque não há nenhum organismo notificado por trás, porque efetivamente não é aplicável, o símbolo por si só é suficiente, ok? Com a marca CE aplicada, o dispositivo pode então ser colocado no mercado europeu. E o que é que significa isso? Significa que vocês podem vender o produto livremente dentro da União Europeia. Mas isto não significa que o vosso processo e a vossa interação com o organismo notificado e a vossa interação com o dispositivo termine. Eu costumo dizer que a parte inicial é a mais fácil, porque depois vem a parte da manutenção do certificado, que é a mais exigente. E vamos então avançar para o slide do pós-mercado, que é precisamente esta parte que vos falo. Ora, o slide de pós-mercado é uma das áreas que este novo regulamento reforça comparativamente àquilo que existia na diretiva. E o que é que significa isto? Significa que depois de vocês passarem por todo este processo inicial de contacto, de construção do dossiê técnico, revisão do dossiê técnico pelo organismo notificado e auditorias, o fabricante continua a ter responsabilidades. Ou seja, o MDR exige que o fabricante faça a sua monitorização de forma ativa e sistemática do desempenho e da segurança do dispositivo durante todo o seu ciclo de vida. E o que é que significa isto na prática? Significa que primeiro, vocês têm que recolher informação proveniente do mercado real. Isto implica a recolha de feedbacks de utilizadores, satisfação, reclamações, incidentes, eventos adversos, dados de assistência técnica, literatura científica atualizada, dados de distribuidores, dados de importadores e outros elementos relevantes. Todas estas atividades devem ser listadas num plano de avaliação clínica que também é avaliado pelo vosso organismo notificado no momento da submissão. Aliás, como a Assunção disse, e bem, faz parte do dossiê técnico, porque tudo isso está explicado de uma forma detalhada no anexo 3. Importa referir que numa primeira submissão, o relatório numa primeira submissão e não sendo um legacy device, portanto um dispositivo que vem da diretiva, o relatório de post-market não é aplicável. Portanto, é esperado que vocês entregam numa primeira submissão apenas o plano. Uma vez estando o plano definido com as atividades que vocês têm que recolher, segue o momento em que vocês recolhem todos esses dados e segue a parte em que vocês têm que perceber se o dispositivo continua a funcionar conforme o previsto e se os riscos identificados até ao momento continuam aceitáveis ou se até existem novos riscos e têm que verificar as tendências que não tinham detectado anteriormente. Ora, um dos pontos muito importantes ao nível da vigilância pós-mercado é a análise de tendências que, por experiência própria, os fabricantes acabam por se esquecer um bocadinho. O que é que significa analisar
tendência significa que, mesmo que determinados eventos não sejam graves individualmente, a sua repetição pode indicar um problema. Por exemplo, um aumento gradual de reclamações, falhas de desempenho ou dificuldades de utilização pode revelar uma tendência que deve ser investigada. E se a tendência for crítica, vocês têm que notificar às autoridades competentes. Isto está previsto no regulamento e deve ser parte do vosso processo de vigilância pós-mercado. Outro ponto que segue é o ponto número 3. Ora, com base na recolha que vocês fazem do mercado, com base nas análises que vocês fazem, vocês podem ter a necessidade de tomar ações corretivas, capas, no sentido de melhorar aquilo que identificaram no mercado. As ações corretivas procuram sempre eliminar a causa de uma não conformidade, já identificada. Vocês também podem ter ações preventivas que procuram evitar a ocorrência de problemas futuros, e isto tudo tem que estar conectado com os sistemas de gestão de qualidade, onde é esperado que vocês tenham também um procedimento de ações corretivas que vos vai apoiar neste processo, para além do procedimento de vigilância, como eu também já indiquei. Portanto, toda esta informação que nós escolhemos perante estas 3 etapas deve depois ser compilada no relatório de vigilância pós-mercado, que nós, portanto, em inglês é o Post-Market Surveillance Report, pós de classe 1, para as restantes classes nós denominamos de PSUR, portanto, Periodic Safety Update Report, que é o portanto, que é o relatório de segurança periódico. A frequência com que vocês devem fazer este relatório depende da classe de risco. Por exemplo, os dispositivos de classe de risco mais elevado, classe 3, 2B, significa que este relatório tem que ser feito anualmente. Está bem? Os de menor risco, portanto, a frequência tende a ser inferior. E quando vocês têm este relatório, pronto, é o momento em que vocês têm que atualizar todo o dossiê técnico, porque todos os outputs que vocês têm neste relatório vão ser importantes elementos para vocês atualizarem a vossa avaliação clínica, o vosso dossiê, as vossas instruções de uso, a vossa gestão de risco. Não esquecer que o organismo notificado, mais que avaliar se vocês estão a cumprir com o requisito ou não, de acordo com o regulamento, avalia a interação entre os documentos. Portanto, vocês têm que olhar, e é onde grande parte das vezes os fabricantes falham. Nem sempre conseguem estabelecer uma ligação entre os dados que vocês recolhem a partir do post-market com os dados que depois vocês apresentam na avaliação clínica ou até mesmo nas instruções de uso, na gestão de risco. E dou-vos um exemplo. Se no pós-mercado vocês identificarem novos riscos, vocês têm que referir esses novos riscos na avaliação clínica, têm que apoiar esses riscos através de dados clínicos, têm que demonstrar esses riscos também na avaliação de risco e, por último, haver informação sobre esses riscos nas instruções de uso. Como vocês podem ver, há aqui toda uma interação em várias secções de um dossiê técnico. Vamos então prosseguir para a nossa roadmap. Portanto, e com o slide número 7, ou com a etapa número 7 pós-mercado, terminamos assim o nosso roadmap. Quero só então fazer aqui uma revisão geral, desde o momento em que os fabricantes têm a ideia de criar um dispositivo médio até ao momento em que colocam no mercado. A primeira fase, como a Assunção explicou bem, é a classificação, e é bastante importante definir o intended use, portanto a finalidade prevista. Por favor, não avancem para as etapas seguintes se este processo não estiver devidamente claro. Acontece muitas das vezes que a definição e a classificação do dispositivo não é clara no início, e isso vai impactar toda a outra documentação técnica e vai criar problemas aos fabricantes, perda de dinheiro desnecessariamente. Portanto, eu aconselho sempre, por favor, percam tempo na descrição do dispositivo, porque é uma das partes mais importantes e que vai impactar tudo o resto. Eu dou-vos um exemplo. Uma classificação de 2A com uma classificação de 3 vai implicar diferentes requisitos e vai afetar toda a documentação técnica. Como vocês podem ver, uma simples classificação altera completamente o dossiê técnico. A par disso, vocês devem implementar um sistema de gestão de qualidade de acordo com o artigo 10, que
como a Assunção já referiu, efetivamente a certificação pela ISO 13485 não é obrigatória, mas devem implementar um sistema de gestão de qualidade através da ISO 13485, porque é uma norma harmonizada, para além, obviamente, da aplicação de todas as outras normas harmonizadas que estão previstas da Comissão Europeia, que é algo que os organismos notificados verificam durante a avaliação do dossiê técnico, se vocês estão a usar a última versão ou não. Caso não usem, é uma não conformidade. Segue depois a preparação do dossiê técnico, com especial foco para a avaliação clínica. Não esquecer que se vocês não tiverem dados clínicos suficientes, eventualmente vocês podem ter a necessidade de fazer uma avaliação, uma investigação clínica, um estudo clínico. E isso, nomeadamente para os dispositivos de elevado risco. Portanto, a estratégia e, nomeadamente, o plano de avaliação clínica é importante para vocês garantirem que não vão cometer, portanto, lacunas ao longo deste processo. Portanto, falamos então da avaliação clínica, como eu referi, é das etapas mais importantes e onde os auditores e também os revisores prestam mais atenção. Portanto, a documentação toda pronta, o sistema de gestão de qualidade preparado, pedem uma cotação a um organismo notificado, o organismo notificado emite-se uma proposta e, se vocês concordarem, chega o momento em que vocês têm que submeter a documentação, sistema de gestão de qualidade mais documentação técnica, que vai ser avaliado por via de revisão técnica de especialistas no organismo notificado, mas também através de auditorias in loco, portanto, nas vossas instalações. Se tudo correr dentro da normalidade, vocês têm a permissão para obter a marcação CE e, a partir daí, começa a parte da manutenção. Vocês têm que garantir o cumprimento de todas as responsabilidades de vigilância pós-mercado e em todas as auditorias anuais dos organismos notificados, porque sim, após o momento da certificação, vocês passam a ter auditorias anuais, que são as chamadas auditorias de acompanhamento, em inglês Surveillance Audits, em que os auditores vão verificar se efetivamente vocês estão a cumprir com a vigilância pós-mercado e, consequentemente, se estão a atualizar o dossiê técnico em conformidade, para além de verificar se o sistema de gestão de qualidade está a funcionar dentro daquilo que é previsto, tanto pelo regulamento e, se estiverem certificados pela 13485, também pela 13485. Da minha parte, portanto, e da parte do roadmap, era isto que nós tínhamos previsto para vos explicar. Passo agora aqui a palavra à minha colega Anabela para vos dar aqui algumas notas do ponto de vista da Kiva. Obrigada, André. Obrigada, Assunção. Uma excelente apresentação. Muito obrigada, interessante. Como é evidente, vários dos participantes que estão hoje a assistir estarão em diferentes fases, uns estarão a iniciar, outros estarão mais avançados. O nosso propósito é começar uma série de seminários e comunicações de modo a poder atingir todas as empresas deste mercado e termos soluções para todos eles, sejam integradas, isto é, ou sejam individualizadas, seja uma certificação 13485, seja uma solução MDR com 13485. Teremos sempre um suporte e um know-how de organismos de Itália, só para vos referir que o grupo Kiva nos medical device, para além de estar envolvido em vários fóruns técnicos, tem 3 organismos notificados no medical device, e, portanto, isto traz bastantes vantagens em termos de trazer para o mercado português know-how internacional. Aquilo que eu vos queria passar é que nós queremos vos comunicar que estamos presentes, estamos em Portugal para ter uma maior proximidade convosco, poder ouvir as vossas expectativas, poder perceber quais são as vossas dificuldades, as vossas necessidades. Não tenham, digamos, não hesitem em nos sugerir temas que sintam que sejam interessantes para vocês, para podermos falar. Podem nos seguir, nós já estamos a colocar e a
comunicar nas nossas redes e em todos os meios de comunicação vários temas dos dispositivos médicos. E, portanto, podem nos seguir pela Kiva Portugal, não se esqueça, siga-nos desde já. Em termos de propostas, aquilo que efetivamente nós podemos apresentar são propostas de certificação, propostas de marcação CE, portanto, vamos trabalhar com o MDR, MDD, porque sabemos que o MDD ainda tem uma presença residual. Vamos trabalhar com a certificação ISO 13485, que também se poderá combinar com uma certificação 9001. E temos aqui a possibilidade das soluções integradas serem, digamos, ao mesmo tempo. Temos aqui, portanto, o nosso objetivo não é apenas certificar, nós estamos com digamos, uma dinâmica e uma organização para acelerar o time to market, reduzir o risco regulatório e reforçar a credibilidade dos nossos clientes nos mercados globais. Isto é o nosso grande objetivo. Acho que confiança nós conseguimos criar junto de vocês. Este webinar é um exemplo disso. E, portanto, contamos com vocês para conseguir simplificar todo este processo, conseguir trazer-vos soluções que permitam vocês acelerarem também com os vossos processos regulatórios e de certificação. E, portanto, podem contar connosco neste percurso. No fundo, a Kiva procura simplificar MDR ISO 13485 num serviço integrado, com acesso direto ao organismo notificado europeu, ajudando as empresas a chegar mais rápido e com mais confiança ao mercado. Acompanhamento local, com experiência expertise internacional. Portanto, contactem-nos por todas as vias que acharem necessárias e esperamos que tenham a vontade e que tenham a motivação e que tenham a confiança para falar connosco. Nós temos agora um breve momento para colocar e responder algumas questões. Anabela, nós temos aqui já algumas questões Muito bem. na parte das perguntas e respostas, no Q&A. Sim. Eu, se calhar, se me permitem, eu leio e provavelmente, se conseguirmos pelo menos responder a uma ou duas, seria até interessante para quem Sim. está a assistir, podemos aqui partilhar. Provavelmente Muito o bem. meu colega André Moreira terá aqui também, entre os dois poderemos aqui se calhar já ter uma resposta. A primeira é: Ótimo. bom dia a todos. Relativamente a um dispositivo MED classe 1, que é um dispositivo acessório de um dispositivo principal classe 2A, deve ter instruções de utilização próprias, mesmo que seja colocado no mercado em bulk e sem ter qualquer função se não for utilizado como dispositivo principal. Primeira questão: podemos utilizar um QR Code na rotulagem com as instruções de utilização? André, quer dar aqui o mote à primeira resposta à primeira? Sim, portanto, aliás, até começo pela segunda, que tem a ver precisamente com o QR Code. Sim, vocês podem. Aliás, neste momento está previsto no regulamento as chamadas instruções de uso eletrónicas. Existem basicamente regras bastante específicas para cumprirem com isso, nomeadamente a simbologia que têm de colocar na etiqueta. Cada vez mais os fabricantes começam a optar por esta solução, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de ser mais prático. Relativamente a um dispositivo médio de classe 1, se é um dispositivo médio de classe 1, tem que haver instruções de uso. Ponto. Ok? E a rotulagem também é obrigatória. Eu não sei exatamente em contexto, portanto, mas se for classificado como tal,
tem que ter umas instruções de uso e as etiquetas e tem que cumprir com o regulamento. Não sei se a pessoa que perguntou se ficou esclarecida, se ainda se encontra. Também Passamos. qualquer questão também, Qualquer também questão, estamos contactados. nós vamos colocar os nossos Temos aqui contactos e também outra podemos questão que continuar. tem a ver com. Gostaria de saber se a avaliação clínica, esta também é costume, é necessária e obrigatória para os dispositivos médicos de classe 1? É sempre obrigatória, não Claro. é? A Assunção e eu sabemos que às vezes quando nós vamos portanto, aos nossos clientes, esta tem sido uma não conformidade frequente, mas é sempre obrigatória. Obviamente vocês não necessitam de fazer uma avaliação clínica talvez tão complexa como se fosse para um classe 3, mas a avaliação clínica é obrigatória para todos os dispositivos. Aliás, se vocês forem ao anexo 1, portanto, os primeiros requisitos, vocês podem ver que os primeiros requisitos são aplicados a qualquer tipo de produto, incluindo os de classe 1. E depois diz, qual a periodicidade razoável para a atualização do relatório de avaliação pós-comercialização? Pronto, o relatório pós-comercialização, Para classes DMs classe 1. para classe 1, o regulamento não especifica, diz que é quando necessário. Eu habitualmente, portanto, espero pelo menos que façam de 2 em 2 anos, ou pelo menos de 3 em 3 anos, porque os fabricantes conseguem ter esta informação. É o que eu recomendo. Mas se o fabricante tiver uma outra justificação e um racional por detrás da frequência que definem, e se for uma justificação plausível, portanto, nós também podemos considerar aceitável. Todas as outras classes têm períodos definidos. Portanto, a classe 2A é de 2 em 2 anos, os de classe 2B e 3 é anualmente, e os fabricantes não podem fugir destas frequências. Já, Espero ter esclarecido. Há aqui também Sim, outra o questão tempo, exatamente, Ok. estamos mesmo em cima do tempo. Esperemos ter, pelo menos a primeira pergunta, a participante, penso que respondeu dizendo que ficou satisfeita. Obrigado a ambos. E eu resta-me agradecer a participação de todos. Não se esqueçam que nós estamos aqui para, para vos ajudar, para vos apoiar, para saber mais uma vez quais são as vossas expectativas, as vossas necessidades, aquilo que necessitam. Vamos continuar com webinars. Estamos disponíveis para vos reunirmos, visitar, apresentar propostas e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Deixamos aqui o contacto necessário e esperamos continuar-vos a ver nestas sessões que são de grande utilidade para todos. E não se esqueçam também, no LinkedIn e nas redes, podem também ver assuntos que vamos aflorando e contactando-nos e propor assuntos que achem relevante. Agradecemos a todos mais uma vez. Obrigada, Assunção. Obrigado, André. Obrigada a toda a equipe Kiva que tornou isto disponível. Obrigada a vocês que estiveram aí conosco durante esta hora. E resta-nos desejar um bom feriado e um bom fim de semana. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Obrigado.